Olá, meus queridos da Vibe Mundial, aqui Margarete Signorelli, mais uma vez com vocês, para falar sobre relacionamento, sexualidade e EFT. Não deixe de ouvir sempre o meu programa, porque eu sempre vou estar te ajudando a se relacionar melhor, primeiro com você mesmo, com as pessoas que você convive e também com seu parceiro ou parceira. Me siga no Instagram, @margarete.signorelli. Margarete com TH mudo, Signorelli, Signorelli. E também entre no meu YouTube, porque tem muita coisa lá que você vai gostar. Um YouTube é Margarete Signorelli, o outro é Margarete Signorelli, EFT Transformando Vidas. Lá você vai aprender muito sobre o EFT, controlar as suas dores e emoções pontuais. E o que eu vim falar aqui hoje? Sobre 5 considerações antes de dizer sim. Mas isso é só para mulheres? Não, absolutamente não. Para mulher e homem, né? Então, se você quer se casar, se juntar, hoje, né, no mundo contemporâneo, nós temos também pessoas que querem estar juntas, moram em casas separadas, mas que está tudo bem morar em casas separadas, mas se consideram casados, né? Então, mas tudo isso precisa de 5 considerações antes. Por quê? Porque casamento é uma coisa muito séria, né? Pessoas estarem juntos, mas também é uma decisão muito importante. E não é só que a gente vai considerar amor. Nós temos que considerar outros fatores. Porque amor, lógico que tem que estar presente, é a base do relacionamento, mas a gente tem que considerar outras coisas, porque às vezes só amor outras coisas podem destruir o amor. Então, por quê, né? Por que não pensar antes? E baseado também em que os primeiros casamentos terminam, 40% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. 60% dos segundos casamentos terminam em divórcio. E 70% dos terceiros casamentos terminam em divórcio. Então, vamos considerar algumas coisas, porque para que o seu dê certo, se você considerar essas 5 questões que eu vou te contar agora, você tem muito mais chances de ter um casamento que dê certo. Então vamos lá, em primeiro lugar, quanto tempo vocês se conhecem? Mas, Margarete, isso é importante? É muito importante. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente se conhece de infância, faz toda a diferença, porque você cresceu com aquela pessoa, tá? Então, primeiros 6 meses, você vai começar a conhecer a pessoa. Então, também, deixa eu dar uma paradinha aqui para dizer, eu conheci meu marido, e nós estamos juntos há 60 anos, e nós nos conhecemos em 3 meses, nós estávamos casados e nós somos felizes até hoje. Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Mas o que eu vou falar aqui não são as exceções, né? Eu vou falar aqui o que é que você tem que considerar para estar com alguém, não pensando que você vai ser uma exceção. E pensando sim que você tem que ser racional, tem que pensar bastante. Afinal, como eu disse, relacionamento duradouro ou um pacto que vocês fazem de estar juntos, juntar, morar em casas separadas, mas estar juntos, não importa. Casamento é muito importante, uma decisão importante que você tem que tomar. Então, o que você precisa para conhecer melhor a pessoa? Você precisa de tempo, óbvio, né? Você tem que observar a pessoa, você precisa de convivência e você precisa de sensibilidade. E o que você vai observar? Você vai observar congruência, o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Então, eu digo que vou te ligar, mas eu não ligo. Eu digo que eu estou preparando algo que para nós dois viajarmos juntos, mas aquilo fica, né? Vai, a pessoa não realiza. Eu trabalho com finanças e de repente você percebe que não é bem assim o que a pessoa faz. Então, é muito importante a congruência, você observar. A mulher, ela fala, não, eu não gosto muito de fazer compras. De repente, você chega na casa dela, tem 40 caixas, 40 embrulhos, né? Sacolinhas de loja, e que você fala, nossa, ela não só gosta, como é compulsiva. Então, observar
congruência entre o que fala e o que faz. Eu não digo que toda mulher, se ela tem o próprio dinheiro, ela deve gastar com o que ela quiser. Mas não diga, eu não sou consumista, eu não faço nada, eu não faço compras, e de repente ele chega na sua casa e tem milhares de compras. É importante que você diga, eu compro mesmo, eu gosto, e tá tudo bem. Não, o importante não é aqui, a consideração não é você gastar ou não seu dinheiro. A importante aqui é a consideração de você falar algo e fazer outra coisa. Então, congruência. Valores. Prestar muita atenção nos valores da pessoa. A base do relacionamento, além do amor, são os valores. Então, você tem que pensar, nossa, será que ele tem os mesmos valores que os meus? Será que integridade, fidelidade, tudo isso vai com a mesma força e ele usa com a mesma força que os meus? Integridade é muito importante. Também fidelidade. Se para você fidelidade no relacionamento é importante, precisa ver se é para ele também. E vice-versa. Princípios. A gente vai conhecendo os princípios da pessoa. Isso, a minha dica aqui para você é não estar com a pessoa, se juntar, resolver se casar com menos de 1 ano. 1 ano é um tempo, não digo que suficiente, mas é um mínimo para que você conheça a pessoa, que você vá se familiarizando com a pessoa, que você tenha sensibilidade, que você perceba a congruência nessa pessoa, nesse 1 ano de convivência. Número 2, como são suas discussões? Como são suas discussões? Ai, nossa, a gente quebra alguns vasos lá em casa. Que isso? Não, isso não pode. Porque isso vai aumentar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu deixar bem claro que conflitos são muito importantes nos relacionamentos. Muito importantes. Mas conflitos saudáveis. Eu falo sempre aqui no meu programa como trabalhar os conflitos, que não é hoje que eu vou falar, mas eu vou dizer que conflitos são importantes. Mas o que é um conflito saudável, Margarete? É você colocar o que está te incomodando, ele observar ou ele colocar o que ele está o incomodando e vocês dois chegarem a um consenso, tá? Em algo que não é ele que vai lucrar, não é você que vai lucrar, mas sim o relacionamento, tá? E vice-versa, tá? Eu tô falando para homens e para mulheres. Então, tem que ser equilibrado. Então, um conflito equilibrado é aquele conflito que vocês conseguem conversar. Se estão alterados, vão dar um passeio na quadra ou fazem um EFT. O EFT vai estar sempre presente. Nossa, eu preciso conversar com ele sobre aquele assunto, eu estou super nervosa. Faz uma rodada de EFT. Margarete, o que é EFT? Vai lá no meu canal do YouTube ou no meu Instagram, mas entra no YouTube que fica mais fácil para o EFT. Margarete, EFT Transformando Vidas, vai lá embaixo, entra no Introdução ao EFT, vai ter EFT para dores e também vai ter o EFT para ansiedade que você transforma por qualquer emoção. Estou ansiosa que eu vou falar com ele, faz 1, 2 rodadas do EFT, bum, sua ansiedade vai lá para baixo e você consegue fazer aquilo que você quer, conversar de uma forma racional, tranquila, para expor o que você quer. Não expor gritando, não expor xingando, não expor rotulando a pessoa, criticando. Exponha baseado naquilo que você sente. Então, isso é um conflito saudável. Agora, se vocês não têm, vocês se amam, querem ficar juntos, mas não têm conflitos saudáveis, vocês, na verdade, têm brigas, veja bem, procurem ajuda. Procurem ajuda, porque isso vai se tornar um grande problema no futuro. Conflitos que não são, que estão fora do controle de vocês, desequilibrados, 2 pessoas que não se entendem, mas se amam, depois se acertam ou na cama, ou depois de dias que aquele conflito aconteceu. Não é legal você se juntar com alguém que esses conflitos não são resolvidos. Então, peçam ajuda. Se quiserem a minha ajuda e aprendam a resolver esses conflitos, esses problemas que sejam diários, para que vocês aprendam. São técnicas muito fáceis que vocês aprendem e depois vocês conseguem manter para a vida toda, tá? Número 3. Vocês se aceitam como vocês realmente são? Ele te aceita como você é? Você o aceita como ele é? Porque muitas pessoas pensam assim, não, mas ele vai melhorar. Ele já me prometeu que ele vai mudar. Bom, em primeiro lugar, ninguém muda ninguém. Então, não se junte a alguém que tem uma
promessa de melhorar, que algum dia vai ficar melhor. Então, não pense num potencial que vai acontecer um dia porque ele me prometeu, ou ela, né, ela falou para você, não, eu não vou mais dar escândalo, eu prometo para você. Ciúme, não. Quando eu tiver ciúme, eu venho conversar com você. Mas aí, de repente, dá um super escândalo, começa a gritar por algo que não aconteceu, o que ela imaginou que poderia acontecer. Pense nisso. Se a pessoa que você pretende estar não é equilibrada, ou a pessoa que você pretende estar, você quer que mude antes, repense, tá? Se a pessoa não quer mudar, se você tem esperança de estar com essa pessoa, mas essa pessoa não quer mudar, então repense o seu relacionamento. E pense se ele te aceita como você é e se você o aceita como ele é. Olha, preste bem atenção nisso, porque faz toda a diferença. Número 4. Você já fez todas as perguntas importantes? Como assim perguntas? É um interrogatório? Não. Durante o seu relacionamento, você deve fazer as perguntas importantes. São perguntas básicas que têm que ser resolvidas antes dessa união. Então, a dinâmica do relacionamento de vocês vai mudar se você fizer essas perguntas importantes, porque pode ser até que não aconteça esse relacionamento, porque existem algumas perguntas que são, como o americano fala, deal breakers, quer dizer, é quebra de acordo, completamente quebra de acordo, se não forem os dois quiserem a mesma coisa. Por exemplo, como vamos dividir as finanças na vida em comum? Nossa, mas a gente vai falar sobre dinheiro? Amor, se vocês não falarem sobre dinheiro, como é que isso vai funcionar? Então, de repente, você se casa com ela e ela fala, ai, me demiti. E como? Porque eu me casei e mamãe sempre viveu assim, com o papai sustentando. Quer dizer, a gente não tinha discutido isso. Ou ele vai dizer, olha, é o seguinte, aqui eu não vou dividir nada. Como assim? Essas são as contas da casa. Oh, meu amor, mas eu não te disse que meu salário não dá para isso. Como assim? Mas a gente deveria ter discutido isso antes. Então, estou eu aqui para dizer para você que você tem que discutir isso antes. É a coisa mais importante, é que você, porque não ter discutido finanças, de repente você pode se prejudicar e muito, tá? Não só psicologicamente, como também financeiramente. Os dois. Queremos ter filhos ou não? Isso é outro deal breaker. Isso é outra situação que pode dividir vocês dois. Mas e aí quando a gente vai planejar filhos? Filhos? Eu não quero ter filho. Como assim não quero ter filho? Ou vice-versa. Ela falar, não, eu estou super bem no meu trabalho, eu estou esperando uma promoção daqui a 3 anos, e você quer que eu tenha filhos? Você quer que eu pense em filhos? Nossa, mas eu imaginei que a gente ia casar e ia ter uma família. Não, eu tenho que pensar na minha profissão. Que isso? E aí, o que é que você faz? Isso, eu conheço vários casais que depois de terem se juntado, estarem juntos, casados, aquele assuntinho sobre filhos, quer dizer, formar família ou não, que era extremamente importante, não foi discutido, e eles se separaram. Se separaram com certeza. Por quê? Porque isso tem que ser resolvido antes. Queremos ter filhos? Sim ou não? Os dois querem? Sim. Ótimo. Vamos entrar num relacionamento. E aí o planejamento de quando vai ter filhos, quando nós vamos ter mais dinheiro, como isso vai acontecer, tudo isso também é importante. Mas, uma vez, isso pode ser conversado dentro do relacionamento, mas uma vez que os dois entenderam que querem ter filhos juntos. Perfeito. Qual a religião, qual a espiritualidade que esses filhos terão? Por quê? Porque eu sou agnóstico e eu não quero que meu filho tenha religião nenhuma, não quero batizar, não quero nada. Mas ela é extremamente católica, de família. E ele, não, filho meu não é batizado. Opa, nós temos que discutir sobre isso. Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que acordar sobre isso. Para quem está entrando agora, eu estou falando dos 5 considerações para fazer antes de dizer o sim. E eu estou nessa 4ª consideração, que são, você fez todas as perguntas. Outra pergunta, como vai ser nosso futuro juntos? Como nós vamos planejar? Vamos comprar um apartamento? Vamos construir uma casa? Nossa, Margareth, mas você quer que faça tudo ao mesmo tempo? Não, são coisas que você não vai fazer um interrogatório.
você, durante o seu ano mínimo, né, de relacionamento, vocês vão conversando sobre esse assunto. Olha, a gente vai casar, mas eu acho que é legal a gente ter a nossa casa própria, o nosso apartamento, e nós vamos fazer isso, sei lá, acho que em uns 3 anos dá pra gente fazer isso. Ou vamos começar a pagar antes que a gente se case, pra gente, quando a gente se casar, já tá quitado esse apartamento. Super legal. E, mas depois, no final, né, 3 anos depois, vocês resolveram se separar. Tudo bem, vende o apartamento e se separa. Tudo muito claro, tudo muito... Por quê? Porque antigamente as pessoas se casavam não com quem queriam, né? Se casavam na hora que achavam que tinham se casar. E hoje ainda acontece muito isso. Mas antigamente, eu digo antigamente, no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós, isso, o que acontecia? O homem estava sempre na posição dele de dono da casa, o provedor, só ele trabalhava, e a mulher nas funções dela, da feminilidade, que era só cuidar da casa, cuidar dos filhos, deixar a casa arrumada, estar linda para quando ele chegasse. Isso não existe mais. Ou melhor, pode existir, não tem nada que proíba, depende do acordo que os dois fizerem. Mas dentro de um mundo contemporâneo que nós estamos, a mulher trabalha, a mulher sai de casa, ela tem que resolver quando ela quer ter filhos, porque antes não era assim. Mas eu estou falando para essas 5 considerações para pessoas que estão querendo se casar a partir de agora. Outra coisa, estilo de vida. Que estilo de vida nós vamos ter? Porque, de repente, você se casa e ela começa com todas aquelas 40 sacolas, trazer para sua casa e falar assim, não, eu quero ir para Paris, pelo menos uma vez por ano. Como? Não, pelo menos uma vez por ano não dá, nós temos que nos planejar. Ou ele dizendo, bom, é o seguinte, eu gosto de viajar, mas se você não tem dinheiro, eu vou viajar sozinho. Mas como assim? Nós estamos casados. Mas para o meu dinheiro, para o que eu tenho, dava para eu fazer 3 viagens um ano. Só que pagar para 2 não vai dar. Então, isso tem que ser acordado antes. Ele vai pagar? Você vai pagar? Você vai ajudar? Ou ele vai pagar tudo? Tudo bem, você vai sentindo antes, mas também perguntando. Sexualidade. Como assim? Como é que eu vou discutir sexualidade? O que a sexualidade tem a ver com isso? Tudo. Porque, de repente, vocês vão continuar transando, fazendo sexo, e, de repente, ele surge e fala assim, não, eu gosto mesmo de sexo em grupo. Como? Mas a gente não conversou sobre isso. Mas sabe o que é? A gente já está 3 anos juntos e, de repente, né, todos os dias a mesma pessoa, e eu acho sexo em grupo super legal, sempre fiz, e agora eu quero continuar fazendo, mas a gente não discutiu isso antes. Então a gente teria que ter discutido. Entendeu a importância de fazer todas aquelas perguntas que você tinha dúvida e tinha medo de perguntar? Eu tinha medo de perguntar porque eu tinha medo que ele fosse embora. Meu amor, é melhor que ele vá embora do que você ter que aceitar sexo em grupo sem gostar de sexo em grupo, ir para o swing sem gostar de ir para o swing só porque você não quer se separar do seu marido. Então vamos resolver antes para não se separar do seu namorado. Ou ela diz, olha, eu gosto de ter vários parceiros, mas não em sexo em grupo. Eu acho que é super legal eu estar com você, mas a gente ter um relacionamento aberto. Como assim relacionamento aberto? A minha mulher com outros homens? Mas é aberto, você vai saber. Eu só não vou te contar se você não quiser, mas você vai saber que de alguma forma eu estou transando com outros homens. E aí o cara que é super monogâmico vai falar, mas em que roubada eu entrei? Nós não conversamos sobre isso antes. Entendeu o que são as perguntas importantes que tem que ser conversada? Então, se houverem grandes controvérsias, essas controvérsias têm que ser decididas. Então, decisões importantes devem ser feitas para que não haja uma separação. Antes haver uma separação antes da união do que depois da união. Porque daí vocês têm que ver, chamar advogado, vocês têm que ver, não, mas seria consensual, dos dois querendo. Olha, isso é muito lindo quando a gente fala, mas na hora que acontece, não é bem assim. A 5ª pergunta. Você tem expectativas realistas sobre o casamento? Mas o que é expectativa realista? Então, você acha que o casamento é que nem nas novelas?
Você acha que o casamento é que nem na Disney? Você acha que o casamento é que nem aqueles filmes românticos de Hollywood? Eu achei que era. Não. Veja, relacionamentos têm conflitos que são importantes, tem pontos negativos, tem pontos positivos. Você pode encontrar casais que têm vários pontos positivos para te contar sobre o relacionamento e muitos pontos negativos. Não sei se é legal conversar com esse casal. Gostoso conversar com o casal, ter amigos que você percebe que estão casados há certo tempo e que falam, olha, a vida a dois tem altos e baixos. E deixa eu contar um segredinho para você. O ser humano, para funcionar bem, ele precisa de altos e baixos. Aquele casamento lindo, maravilhoso, que vocês nunca discutem, nunca acontece nada, tá meio estranho isso e não é legal também, tá? E aquele casamento que só briga, também não é legal. Então, expectativas realistas são o amor. Saiba que o amor é e deve ser a base dos relacionamentos. Seus valores dele e dela, né? Os valores dele e dela têm que ser os mesmos. O relacionamento de vocês tem que ter uma base de valores iguais. Conflitos acontecem e devem acontecer. É muito importante que os conflitos aconteçam. Por quê? Porque senão você vai engolir sapo, ou ele vai engolir sapo, vocês vão passar por dificuldades no relacionamento e uma hora explode, porque não tem como o ser humano aceitar aquilo que ele não quer 1, 2, 10 vezes. Um relacionamento, um casamento é para durar. Depois, lógico, vocês, quando estiverem unidos, vão discutir como criar os filhos, em que tipo de escola eles vão, vai ser particular, vai ser pública, então tudo isso tem que ser discutido. Mas depois que vocês, lógico, resolveram ter filhos. Isso tudo, quando tiver num relacionamento, nós nos casamos, a gente tem 3 anos de casado agora, tá tudo ótimo e a gente resolveu ter filhos. Aí a conversa sobre os filhos é cabível. Onde vão estudar, qual a religião, mas isso tudo conversando dentro de uma forma equilibrada. Se você manteve um relacionamento equilibrado antes dos filhos, quando os filhos vierem, e um dia eu vou falar só sobre isso, também vai ser mais fácil controlar e também administrar uma vida em família. Mas isso eu vou falar num outro programa. Eu vou fazer um resumão porque eu adoro resumões. Então vamos lá. Você quer se relacionar com uma pessoa monogamicamente, você quer se casar, o monogâmico ou não, vocês decidem, né? E vão decidir antes, obviamente, vão ter um relacionamento aberto ou não, mas isso vai lá em uma das perguntas, sabendo que 40% dos casais no primeiro casamento se separam, mas tem muita gente no primeiro, no segundo, no terceiro, 60% no segundo, 70% no terceiro. Mas isso quer dizer que eu vou me separar? Não. Por isso que eu estou aqui com essas 5 questões para vocês conversarem juntos de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. Não é um questionário, não é um interrogatório, mas sim, é algo que vocês têm que discutir nesse mínimo de 1 ano que eu sugiro. Quanto tempo vocês se conhecem? Questionar, observar congruência, valores e princípios. Quais são os valores dessa pessoa, quais são os princípios, o que ela fala, ela faz, o que ele fala, ele faz. Então, observando a pessoa, tá? E assim também o amor vai crescendo. Deixa eu colocar aqui uma coisa importante. A paixão dura mais ou menos uns 2 anos e depois vem o amor. Então, se vocês casarem no primeiro ano, vocês ainda vão estar na paixão, que está tudo bem. Mas isso tem que se transformar em amor, o que é a base do relacionamento. O número 2, como são suas discussões, perceber como vocês discutem, se a coisa é desequilibrada, mas vocês se amam, querem se unir, peçam ajuda. Número 3, vocês se aceitam como realmente são, ele quer me mudar ou eu tenho esperanças que ele mude, esqueça. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar, ninguém muda ninguém, não é o casamento que muda ninguém, muito pelo contrário. 4, você já fez todas as perguntas importantes? Querem ter filhos? Como vai ser o estilo de vida? Como vai ser a religião dos nossos filhos? E também o 5, você tem expectativas realistas? Saiba que existem conflitos, mas a base é o amor. Então, estou aqui, Margarete Signorelli, mais uma vez para trazer muitas dicas e muitas orientações para que você seja feliz no seu relacionamento. Um beijo grande e até o próximo programa.